Boa noite a todos, paz seja convosco. Bem-vindos aqui à nossa Quinta da Vitória. E mais uma vez eu espero que a palavra de Deus ela toque a sua vida, ela possa te abençoar de uma forma que você nem imagina, de uma forma que você nem espera, tá bem? Fique atento aqui comigo, acompanhe a palavra, receba a bênção de Deus. Pode ter certeza que a palavra, mesmo que ministrada em um espaço curto de tempo, como nós usamos aqui nessas lives, mas ela tem a capacidade de adentrar a sua vida de uma forma poderosa e mudar o seu destino. Bom, o tema da mensagem de hoje é um passo de fé. E provavelmente ela vai te encorajar a fazer exatamente isso, a dar um passo de fé. Eu vou ler o texto que está no segundo livro de Reis, no capítulo 4, os versículos de 1 ao 4. Então, se quiser acompanhar, não sei se você vai ler na sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 4. Segundo Reis 4, do 1 ao 4. A palavra diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que tens em casa. E ela respondeu: a sua serva não tem nada além de uma vasilha, além de uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Até aqui, tá bem? Bom, vamos lá. Essa palavra, ela trata de diversas maneiras da nossa vida. Ela trata muitas áreas da nossa vida. E de repente aquilo que eu falar hoje ainda vai ser, mesmo que a palavra ela te alcançará de uma forma poderosa, mas ainda caberia diversas outras explicações, diversas outras linhas de entendimento para ela, tá bem? Mas capte bem aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser tratado, tome para a sua vida com fé, como eu já falei, e deixe Deus agir através dela. Primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto são os ciclos da vida. De quando em quando eu falo sobre os ciclos da vida. A nossa vida ela é formada por ciclos, por fases, por tempos, por temporadas, por estações. E uma estação, um ciclo, ele não é igual ao outro. Existem ciclos que nós nos alegramos muito. E existem ciclos que nós às vezes nos decepcionamos, que não são tão agradáveis. Mas os dois existem. Se você perceber na sua história, ao longo da sua vida, você vai perceber rapidamente esses dois. E mesmo que algumas pessoas elas digam assim: eu não tenho do que me alegrar, eu não lembro de um ciclo agradável da minha vida. Ele existe. Se você fizer um exercício bem rápido, você vai perceber que ele existe. Quer ver só? Lembre-se de algo que você traga à sua memória agora, algo que você tem saudades, que você sente saudades. Então pronto, a saudade, o pensamento da saudade foi buscar um ciclo agradável da sua vida. Às vezes foi um momento, uma pequena passagem de tempo, mas foi um ciclo agradável. Mesmo quando você se lembra de alguém, de repente a saudade é de alguém, aquele alguém remete a um tempo agradável da sua vida. Enfim, um ciclo agradável. Mas como eu disse, existem também aqueles ciclos que não são agradáveis. E talvez alguns dos que acompanham agora estejam pensando: bom, o ciclo que não é agradável é exatamente o momento que eu estou vivendo. Então perceba no texto que nós lemos, aliás, no contexto dessa história, a mulher estava vivendo um ciclo não agradável da sua vida. O texto fala que ela está se lamentando ao profeta, está requerendo dele uma solução para algo que não era bom. Ela está dizendo que ela havia ficado viúva, o seu marido era um servo de Deus, era um discípulo do profeta,
mas ela havia ficado viúva, e os credores, ou seja, quando se menciona credores é porque ela tem uma dívida, ou mais de um, porque são credores. Esses estão no encalço. E como ela não tem o dinheiro para o pagamento dessa dívida, os credores estão requerendo os seus 2 filhos. E aí você vai entender por que eu vou dizer. Quando naquela época, em algumas culturas, a pessoa, uma família não tinha com o que pagar uma dívida, independente do tempo e do valor dessa dívida, mas se não tivesse com o que pagar, então se tinha um direito, era algo que, vamos dizer assim, um politicamente correto. O credor, ele tinha o direito de requerer que pessoas da família trabalhassem por um tempo para sanar a dívida. E se a dívida fosse muito alta, mais de uma pessoa era requerida para trabalhar, às vezes, pelo resto da sua vida. Uma espécie de escravidão. Então é isso que ela está mencionando, é isso que ela está trazendo à tona para o homem de Deus agora. Só que quando ela diz que ela ficou viúva, então houve um outro ciclo da sua vida. Houve uma outra fase. Qual fase, pastor? A fase que ela ainda tinha o seu marido e que esse marido era capaz de sustentar a sua casa. Então, indiretamente, ela está trazendo à memória esse ciclo, um ciclo bom, e está apresentando agora o ruim e pedindo uma solução. Essa era a situação da mulher. Para o profeta, para Eliseu, era um ciclo da vida dele também. O dele era bom. Por que o dele era bom? Porque ele estava colocando em prática o seu ministério. Era um sonho dele. Quando se lê, quando se estuda a história do profeta Eliseu, você vai perceber o quanto ele buscou, o quanto ele perseguiu, de forma positiva, esse ministério. A ponto dele pedir para o seu antecessor, o seu senhor, o profeta Elias, que ele queria uma porção dobrada daquilo que esse tinha, para ele exercer um ministério eficaz. Não que o de Elias não tenha sido, mas ele queria honrar o seu Senhor. Então era um sonho, e ele estava dando início agora com aquilo que vai acontecer mais adiante, o milagre da multiplicação. Então ele vivia um ciclo também bem específico da sua vida. A mulher um, e Eliseu, o profeta Eliseu, outro. O profeta era uma pessoa no Antigo Testamento que tinha o dever de transmitir a palavra de Deus para os reis, para o povo, enfim, todos aqueles que fossem consultá-lo. Ele era encarregado, era o portador da palavra de Deus, e muitas vezes de mencionar a vontade de Deus. Deveria honrar a fidelidade a Deus, e era o que ele estava fazendo. Aí o relato acima se reporta a uma mulher viúva de um dos discípulos dos profetas, que também era temente a Deus, mas que deixaram uma dívida que não podia pagar. Ela não podia pagar. E como consequência estava prestes a perder os seus filhos para o credor, como eu já expliquei. Então o que fazer? Que decisão tomar? Ela precisava de uma orientação de Deus para a sua vida. E por isso foi falar com o profeta, para que Deus revelasse através desse profeta a sua vontade. É o que nós deveríamos fazer sempre. Buscar naquilo que representa o padrão de Deus, a resposta do que é a sua vontade para a nossa vida. Mas é um ciclo ruim, principalmente nos ciclos, nas fases ruins da nossa vida. Nós devemos buscar a solução em Deus. Então, quando as soluções, quando as situações, elas são de calamidade, parecem que são impossíveis de se resolver, então é nesse momento ainda mais específico que nós devemos buscar em Deus. Embora o texto ele se refira a uma época muito distante, a realidade vivida por aquela mulher, ela é bem atual. A realidade de um desespero, de dívidas e de coisas que são comuns também nos nossos dias. Aliás, são mais comuns até nos nossos dias do que naquela época. São várias as situações no nosso cotidiano
que nos confronta com problemas que aparentemente têm as suas soluções impossíveis, mas que quando nós dependemos de Deus para a condução das nossas vidas, assim como o texto também revela um resultado surpreendente, ele também nos mostra ações que nós devemos praticar. E praticar para quê? Por quê? Para que o poder de Deus, na pessoa de Jesus, agora no nosso tempo, se revele a nós. Deus quer se revelar a nós através da sua palavra, na pessoa de Jesus. E muitas vezes nós omitimos isso, nós subestimamos a vontade de Deus para a nossa vida. O texto ele mostra algumas coisas que são importantíssimas para nós, são primordiais para nós, que às vezes nós deixamos para trás. A primeira delas é que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Parece algo tão simples eu falar isso, parece que em todas as atividades, todos os cultos, todas as lives eu digo a mesma coisa. Mas se eu digo a mesma coisa é porque nós precisamos tomar como parte da nossa vida. Essa não é simplesmente uma palavra motivacional. É a palavra de Deus. Então precisamos ouvir a palavra de Deus. Eliseu falou para que ela pedisse emprestada muitas vasilhas, a fim de enchê-las. Por quê? Porque ele já sabia que com a venda do azeite, não era só para ela matar a fome, com a venda do azeite ela pagaria a sua dívida e ainda viveria da sobra, seria uma reserva, é o que diz o versículo 7, quando nós continuamos a leitura. E aí ela entendeu bem essa mensagem, ela recebeu essa palavra de Deus, que foi transmitida por um servo, um canal. Deus usa canais para abençoar a nossa vida. Deus usa a sua palavra escrita, Deus usa pessoas. Então eu não posso abrir mão dos canais, eu não posso fechar, eu não posso bloquear os canais que Deus usa para me abençoar. Deus estava usando um canal, o seu servo, para transmitir a vontade dele àquela mulher. Ela compreendeu essa palavra, mais do que uma palavra, uma ordem de Deus. Mesmo que no momento soasse como uma loucura para a sua realidade. Como que Deus fazia um milagre a partir de tão pouco? Aliás, não era tão pouco, para ela era quase nada. Porque ela se coloca assim, ela diz assim, ó, a sua serva não tem nada, a não ser, ou seja, não representava nada para ela, aquela botija de azeite. E às vezes, ou melhor, muitas vezes, nós também agimos dessa maneira. Muitas vezes nós desprezamos o princípio de ação de Deus na nossa vida. Então Deus usa um canal, ou seja, o seu profeta. Deus usa um instrumento, uma semente, a botija de azeite, aquilo que a mulher estava até se esquecendo. Então Deus usa aquilo para transformar a sua vida. Da mesma forma, Deus usa um canal para abençoar a nossa vida. Geralmente Deus usa um provedor, uma pessoa, um profeta, no contexto dos nossos dias, mas Deus usa um profeta para entregar a sua palavra para a nossa vida e assim mudar o nosso destino. E Deus também usa um princípio, Deus usa uma semente, para aquela mulher foi uma botija de azeite. Na sua vida, Deus vai te fazer identificar qual é o instrumento da multiplicação, qual é o produto da transformação, alguma coisa que você precisa colocar diante dele. Na maioria das vezes, Deus usa o princípio da obediência à sua palavra naquilo que diz respeito ao dízimo, à oferta, para transformar a nossa vida. E nós ignoramos. Às vezes em pensamento nós repreendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós sufocamos a semente. E ela não pode germinar. E a nossa vida não é transformada. Então ouvir a palavra de Deus, mesmo que essa pareça loucura para a nossa realidade também, como parecia para aquela mulher. Essa é a primeira coisa. Segundo, que não é só ouvir. Nós precisamos ouvir e crer. E quem me conhece já me viu, né? Não explicar, mas da minha versão daquilo que é esse crer. Crer, biblicamente falando, não é simplesmente acreditar.
Eu acredito em muita coisa que não faz diferença na minha vida. Você provavelmente acredita em algumas coisas que tanto faz na sua vida. Eu sempre uso o mesmo exemplo. Existem pessoas que acreditam que o homem pisou na lua e existem aqueles que não acreditam. Acreditando ou não faz muito pouca diferença na minha vida, na sua vida. Cientificamente faz uma grande diferença. Via de regra no nosso cotidiano não muda em nada. Então isso é o acreditar. Agora crer biblicamente falando, tem o sentido de dar crédito. Ou seja, depositar confiança. Então, daqui para frente, todas as vezes que você lê ou ouvir da Bíblia o termo crer, a palavra crer, então esqueça o acreditar e use o sentido de dar crédito. Dar crédito. Amém? Então nós precisamos crer na palavra de Deus, ou seja, dar crédito. Se a primeira ação foi o ouvir, a segunda foi crer. Porque como está escrito, consequentemente a fé vem pelo ouvir a palavra. Primeira coisa, ouvir a palavra de Deus. Ok? Então o ouvir é muito importante. E a partir de então o crer, o dar crédito. Por que ela creu, ela deu crédito? Porque não questionou a possibilidade de se obter a solução ou não. Muito menos, depois dessa palavra, ela foi, como é que eu posso dizer, mensurar, foi ver o quanto de azeite tinha ou não. Ela creu, ela deu crédito naquela palavra e foi fazer o que tinha de ser feito. Crer na palavra é como se você pudesse visualizar pela fé aquilo que está à frente. Aliás, é só a fé que faz isso. A fé é como se fosse uma fotografia, como os antigos dizem, né? É como se fosse um retrato do futuro. É como se que fosse uma fotografia da conclusão da promessa de Deus para a nossa vida. É só a fé que faz isso. Só a fé que nos faz ver aquilo que ainda não existe, aquilo que está no futuro. Então ela creu. Pela fé ela pôde ver o seu milagre. E é isso que nós tomamos para a nossa vida. Terceiro, ouvir, dar crédito. E, consequentemente, depois de ouvir e de dar crédito, é a obediência. É obedecer, é acatar, é fazer conforme aquilo que se ouviu. Então, depois de ouvir e de crer, foi preciso agir. Na nossa vida não é diferente. Nós ouvimos, todos ouvem, alguns dão crédito e muitos poucos agem em cima daquilo que se ouviu. E talvez esse seja um dos grandes defeitos, esse seja um dos grandes débitos da igreja odierna, da igreja dos nossos dias. Todos ouvem, alguns poucos dão crédito, quase nenhum age sobre a palavra recebida. Para isso é muito interessante, quando Jesus disse para aqueles pescadores, que incluía Pedro, né, Jesus disse assim: agora lance a rede desse lado, do lado direito do barco. E aí Pedro disse algo interessante. Pedro disse assim: nós trabalhamos a noite toda, estivemos no mar a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Não importa o que tenha acontecido até então, sobre a palavra de Deus nós agimos, nós tomamos decisões, nós tomamos atitude. Então ouvir, crer e obedecer. Ela pediu as vasilhas e começou a derramar o azeite a partir daquela única que ela possuía. E é interessante, né? Interessante não é a melhor das expressões para usar para isso, mas é que eu encontrei. É que as vasilhas elas começaram a serem cheias sem parar. Jorrava o azeite incessantemente. E o versículo 6 diz que o azeite só parou de jorrar quando acabaram as vasilhas, ou seja, só na última vasilha. Então esse texto ele nos ensina que existem momentos que somente nós é que devemos agir
usando a nossa fé. A limitação foi a quantidade de vasilha. O tanto que ela buscou foi o tanto que produziu de azeite. Aquela mulher pediu as vasilhas e derramou o azeite. Então, um verdadeiro ato de fé, a obediência à palavra de Deus. Ela estava vendo agora o cumprimento da promessa sobre a sua fé. Estava sendo alimentada e aliviada. Você já parou para pensar quantos de nós precisamos ser alimentados e aliviados? Não é alimentado numa fome natural, é numa fome espiritual. E sermos aliviados das cargas do jugo desse mundo. Quantos de nós? Ela foi alimentada e ela foi aliviada. Eu quero te dizer que para aquela mulher a provisão foi canalizada pela vida do profeta e concretizada em uma botija de azeite. Para a nossa vida, o Senhor usa dos mais diversos canais e ela se concretiza na nossa obediência, num ato de fé. Então, quando nós temos a palavra de Deus como a nossa fonte insubstituível de fé e nós vivemos por ela, então Deus, por intermédio de Jesus, o seu Filho, ele se revela a nós. Deus falou àquela mulher por intermédio do profeta. Deus falou com o povo do Antigo Testamento através dos profetas ao longo da história. E nós podemos repetir aquilo que foi dito, aquilo que foi mencionado ao autor, ou melhor, pelo autor aos Hebreus, quando ele disse: hoje tem nos falado através de Jesus. Eu quero que você não somente receba essa palavra para a sua vida, mas que dentro da sua possibilidade, das suas limitações, você possa compartilhar com alguém. Que você possa apresentar também para alguém a solução que esse alguém precisa, que é Jesus. O verdadeiro alimento, o verdadeiro alívio, para que não somente você, sua casa e sua família sejam impactados pelas maravilhas do Senhor, pelo poder de Deus, mas que esse azeite ele possa transbordar em muitas e muitas vidas, em nome de Jesus. Antes de orar encerrando, eu quero apenas passar, a explanar uma situação aqui da nossa cidade aqui de Serra Negra. Houve como se fosse um pedido de cassação de um decreto municipal. O prefeito da nossa cidade, o prefeito Sidney, há um tempo atrás, ele havia elaborado um decreto municipal liberando algumas atividades do comércio, salões e tudo mais, inclusive atividades religiosas, cultos, por exemplo. Esse seu decreto, ele sofreu um impacto, Ele foi, primeiramente, ele foi de uma certa forma fortemente acusado por diversos órgãos, que não estava de acordo com as determinações para o Estado. E nessa semana, mais especificamente ontem, então ele foi, posso dizer que derrubado. O Ministério Público, ele cassou esse decreto. Então, por esse motivo, não vou saber bem os termos técnicos aqui, mas para entender bem, por esse motivo, a partir de então, não se pode, ter segunda ordem, mais uma vez, realizar atividades religiosas, dentre tantas outras coisas, com o público presente, ou seja, de corpo presente. Nós estávamos, alguns domingos, ministrando a palavra de forma presencial na nossa igreja, mas acatando aquilo que foi observado, aquilo que foi determinado, nós também estamos debaixo de autoridade. Então, acatando isso, por tempo indeterminado, até que haja uma segunda determinação, nós estamos suspendendo as atividades presenciais. Então, todos os nossos cultos, eles serão, por esse tempo, dessa maneira. Serão culto online, serão através de lives. Por isso, eu gostaria que você acompanhasse comigo.
não deixe a sua fé se esfriar. Aliás, nem substitua, tá, a presença na casa de Deus por essa atividade, de forma assim temporária, né? Como um recurso. Então, nós estamos ministrando a palavra por esse instrumento, mas a nossa vontade é que nós estivéssemos todos presencialmente na casa de Deus, e nós vamos orar para que isso tão logo aconteça novamente, para que essa crise, essa pandemia, enfim, tudo isso que tem acontecido, não somente aqui, mas no mundo, né? Tudo isso receba do sopro de Deus, seja afastado de todos nós, para que a nossa vida, se não volte à total normalidade, mas que todos esses danos aí, eles sejam amenizados ao máximo, tá bem? Eu quero orar com você. Curve a sua cabeça, coloque a sua mão sobre o seu peito, na direção do seu coração, fale com Deus, ou receba essa bênção, essa palavra. Pai, nós te louvamos e agradecemos por sua palavra. Nós colocamos, ó Deus, tudo aquilo que nós temos vivido, esse tempo, esse ciclo da nossa vida, em suas mãos. É o Senhor quem determina o início e o fim. O Senhor é o alfa e o ômega, o início e o fim, o princípio e o término de todas as coisas. É o Senhor que determina as estações. O Senhor tem colocado cada coisa em seu devido lugar. Então, Senhor, nós depositamos a nossa esperança em Ti. Nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, nós temos os nossos projetos, os nossos planos, mas o final de todas as coisas é a sua vontade, em qual nós confiamos. E que seja assim, que o Senhor possa dar alento, que o Senhor possa dar refrigério, o descanso da alma para todos os necessitados. São tantas pessoas, ó Pai, desesperadas por conta do trabalho, por conta, ó Deus, da vida financeira, mas que elas possam descansar no Senhor, e que nós também, todos nós, possamos descansar no Senhor. Colocamos a nossa vida diante de Ti e confiamos na Sua provisão, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, sua casa, tudo aquilo que diz respeito. Quero mandar um abraço para todos os meus familiares, os meus amigos de perto, de longe, sintam-se abraçados em nome de Jesus. Fique na bênção, fique na paz e até a próxima.